Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de volta com Beyond the Cave Podcast. Hoje temos um grande convidado, Bruno De Lázari. Mas antes de apresentar ele, eu vou dar boa noite para os meus amigos. Bueníssima! Camarão! Tamo junto. E Caio! Boa noite, Reginho! Vamos que vamos! Vamos que vamos. Hoje a gente vai falar um pouquinho do SUS e de como que é a vida do médico no serviço público. Vou apresentar o nosso convidado, querido Bruno De Lázari, 44ª turma da Faculdade de Medicina do ABC. Glorioso. Residência médica em Medicina de Família, preceptor da Universidade de São Caetano do Sul. Ele atua como médico de família da UBS Darcy Vargas, em São Caetano do Sul. Um dos maiores IDHs do Brasil já faz um tempo. Da Atlética da gloriosa FMABC. Um grande amante do esporte e da vida. Bruninho, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Que precisão, hein? Muito obrigado. Queria, antes de tudo, dar uma boa noite. Caio, Camarão. Saúde. Saúde. Auguri. E dizer, antes de tudo, que é um prazer enorme. Sei que pode parecer simbólico e simples, mas sentar aqui com vocês à mesa, lugar que já foi ocupado por Davi, por Ari, então responsabilidade boa e vamos que o papo vai ser bom. Não tenho dúvidas que você vai representar muito bem a nossa gloriosa, mesmo porque é um cara sensacional, muito inteligente, muito dedicado e que a gente se orgulha muito. Para começar, eu queria perguntar para você qual que foi o teu ethos para você seguir essa carreira de medicina da família, propriamente essa questão que envolve medicina, assistência e o Estado no meio de tudo isso. Por que você escolheu isso e o quanto você está hoje satisfeito com o que você escolheu? Maravilha, Reginho. Então, vamos lá. Essa escolha, ela foi muito, assim, demorou um pouco para eu perceber o que eu gostava durante a faculdade de medicina. Eu, por vezes, me sentia muito deslocado ali dentro daquele cenário acadêmico, não conseguia entender direito onde eu me encaixava. E aí, nesse cenário, o esporte foi o que me segurou por muito tempo ali na faculdade. Tive bastante dúvida do que estava acontecendo ali durante a minha formação. E em determinado momento eu assumi para mim mesmo, isso foi ali no 6º ano, ali no frigir dos ovos, que não era uma medicina hospitalar que eu queria. Não me encaixava, não me sentia bem nessa medicina hospitalar. E por outro lado, eu via um distanciamento muito grande entre aquilo que era ensinado e aquilo que era aplicado ali para as pessoas do dia a dia. Não são todas as pessoas que precisam de hospitais. A maioria da população vive aí o seu dia a dia e vive muitas vezes com algumas mazelas, seja ela social, seja ela mental, seja ela de financeira. E eu vi na medicina de família um espaço para seguir nesse caminho, para ser um levantador de canaletas ali, para que as pessoas não saíssem da estrada. Você já via, então, um certo big picture do que estava acontecendo, né? Porque a gente é ensinado muito nessa medicina hospitalocêntrica e você conseguia ter, como vocação, ou como vontade, ou como virtude, você conseguia ver fora dessa caixinha que nos é dada e ensinada no dia a dia. E eu acho, assim, conhecendo você, que tem uma questão muito de querer ajudar o próximo e querer ajudar quem está do seu lado. E talvez você tenha visto na medicina de família um resgate àquela cultura anterior que a gente tinha daquele médico tradicional. Dr. Ari Borgonhesi tornou isso um negócio. Que entrava em casa e conversava diretamente com a pessoa e conseguia entender diretamente o problema dela. É meio que como se fosse uma descentralização da medicina. Se é que vocês conseguem deshospitalização. Me entender. Sim, sim. Né? Mas não é muito... Você vê, o pensamento do Bruninho, ele é muito diferente do que 90% dos
dos ingressantes na faculdade de medicina tem? Eu acho engraçado porque você falou uma coisa muito interessante, Bruninho, que assim, essa medicina hospitalocêntrica, assim, paciente doente quase morrendo. Como é que você trata aqueles que estão... Se você não intervir, eles vão morrer. Tem essa medicina, ela existe. É o que aparece no Plantão Médico. Lembra o seriado? Plantão Médico, Grey's Anatomy, lida com isso. E me ocorreu que tem um seriado brasileiro... Unidade Básica muito de Saúde. Obrigado. Que é muito bom. Muito bom. É isso. Prevenção. E não é só... Mazelas. Elevator pitch dele, será não? É engraçado isso, porque ela lida com isso e ele falou mazelas. E eu vi 1 ou 2 episódios, mas ficou muito clara a ideia de mazelas. Resolver mazelas que quem está preocupado só com o indivíduo doente quase morrendo, não é o espaço, né? Talvez. Eu falo isso muito para os alunos, né? Depois a gente, se tiver um tempo aí para conversar sobre o que é o seu preceptor, que eu acho que é uma coisa dificílima, né? Talvez tenha sido mais um passo para fora aí da caverna. Sim. Mas eu falo muito com os alunos que talvez aquilo que eu aplico no dia a dia, na minha rotina, não seja aplicável num ambiente hospitalar, porque é completamente diferente. Você está falando de pessoas que não estão ali na urgência, na emergência, em iminência de perder a própria vida. Mas, por outro lado, são pessoas que estão com dificuldade para sair da própria situação. Só me aproveitando do que você falou, eu achei engraçado porque você falou isso tudo. E existe uma norma hoje, nesse universo mais hospitalocêntrico, que é a norma do protocolo, da qualidade, no sentido de que as coisas têm que ter trilhos. A partir do momento que o doente entrou no hospital, ele tem que ter uma programação. E essa programação é dada por certas normas e certas coisas. Quando você está nesse cenário, tal qual o seriado de Unidade Básica, não existem protocolos nenhum. Não tem como você protocolar uma situação sui generis. Eu acho isso muito curioso. Não tem por causa do individualismo, né? É isso, porque você tem que resolver um problema intrínseco daquela situação. Não dá para você generalizar. Por exemplo, o paciente chegou com uma apendicite no PS. Ele vai passar para a mamografia, a cirurgião, a avaliação pré-operatória. Protocolo de sepse. Tá bem, o protocolo de sepse. Opera, tá bem, não teve decência? Até mais. E você volta no ambulatório daqui a 2 semanas ou 1 semana para tirar o ponto. Legal. Não existe como você fazer isso nesse cenário. Tô falando besteira? Ou não. Eu acho que o que ele é a dúvida entre a evidência e a prova. Então é assim, ó. Eu tô do lado oposto, né? Eu tô do ultra complexo, né? Eu tô na rebimboca da parafuseta do ultra especialista, né? Então o que eu faço e a minha paixão é cuidar de quando a casa caiu. Né? Eu tô exatamente no extremo oposto do cuidado. O extremo doente dentro do hospital. O extremo doente. O complicado. Cara, então, eu consigo entender isso, né? Porque nós estamos falando do que é valor. Né? E esse é um conceito de saúde pública importante hoje, né? Que existe esse conceito já, pelo menos, acho que fundado pelo Michael Porter, né? Talvez no começo dos anos 2000, 2006, 2007, por aí, que é a questão da medicina baseada em valor. Né? A medicina hospitalocêntrica é uma medicina baseada em indicador, em KPI, em indicador de processo, muito aos moldes da Toyota, japonesa, indústria automobilística. Então, assim, a ideia é você ter uma perfeição no sentido... Qual que é o ideal de perfeição da medicina hospitalocêntrica? Você fazer sempre a mesma coisa, entregando o mesmo resultado. Porque de excelência isso, né? Eles chamam de excelência. Dá-se o nome, né? Eles chamam de excelência, né? Mas eu entendo a excelência no sentido, por exemplo, de carros. Por que uma Ferrari é uma excelência? Porque uma Ferrari vai sempre ser uma Ferrari, vai ser construída por um indivíduo sempre do mesmo jeito, e uma Ferrari vai sempre ser uma Ferrari. É tipo um pedigree dos animais, né? Então, assim, só que você consegue produzir isso, né? Então, você tem a ideia do piloto de avião, e aí as pessoas tendem a comparar a medicina hospitalocêntrica com pilotar um avião. Então, assim, a medicina tem muito mais acidentes do que o avião tem. Logo, nós somos imperfeitos, né? Quando a gente olha por esse prisma, mas isso é um prisma muito obtuso.
né? E aí, assim, porque nós estamos baseados em indicadores, né? O que o Bruninho está falando é o seguinte, olha, eu tenho um paciente que tinha um câncer de próstata, arrancou a próstata, de cada 10, 3 ficam broxa. Aí a gente pega esses pacientes que operaram, né, a próstata, 10 pacientes, e fala assim, dos 10, o que é importante para você? Cara, a importância para mim, cara, porra, eu não consigo ter momentos, eu e a minha mulher, de intimidade. E aí, o que ele está dizendo é você construir uma medicina para atender a economia no sentido de ecos, no sentido de você atender pequenas soluções responsáveis, mas altamente particularizadas, onde não há protocolo e indicador nenhum para medir a qualidade. A qualidade é o que o paciente refere como bom. É a medicina centrada na pessoa. É o que rege o médico de família. A ferramenta principal dele é a... E tem estudos e livros que a gente se debruça e usa as técnicas para colocar o doente ou a pessoa no centro do próprio cuidado. Mas na prática a teoria é outra, né? Sim, tem muito caminho aí no meio, com certeza. Você estabeleceu uma dicotomia muito fantástica, porque essa é a medicina baseada em pessoas. O que o Caio acabou de falar é medicina baseada em processo. Isso. Tentando estabelecer uma certa dicotomia, né? Eu acho assim, é perfeito, medicina baseada em processo, medicina baseada em pessoa, mas eu vou para um ponto que nós temos nosso amigo Estado está aqui também. Olha o Estado chegando. Vermelho de raiva. Corroendo a gente. Você vê que a boca dele é grande, né? É grande e come. E ele ameaça São Jorge, filha da puta, né? Come, destrói os prédios e tal. É que é o seguinte... O Estado come Hipócrates. Olha, aqui ele comendo Hipócrates. A centralização do cuidado é um grande problema. Eu acho que esse é um dos principais problemas, entendeu? Porque você não sabe exatamente o que está na ponta. Então você não consegue fazer essa gestão de processo e essa gestão de pessoa de uma forma adequada. Quando você tenta fazer a mesma coisa para determinados grupos de pessoas, não tenha certeza que teu resultado não vai ser satisfatório. A descentralização, a medicina aplicada na economia, ela tem que ser local. O cara que está lá, vou até perguntar, eu vou emendar isso para perguntar para o Bruno como que é, o quanto ele pode decidir como médico de família no que está sendo tomado como decisão local, para aquela família que está lá na ponta, precisando talvez de um verme para escabiose na prática. Ou do antibiótico, na prática. Porque o SUS em si, ele não foi feito dessa forma. E tenho certeza que existe um grande gap, um grande problema em resolver o problema das pessoas que estão na ponta. Este conceito que o Bruninho foi formado e que ele aplica, disse para nós aqui, ele não existia na Constituição de 88. Então esse é um big trouble para a gente discutir aqui. Fala aí, Brunão. Belíssima pergunta. Já me colocando aqui na fogueira. Exato, sempre na fogueira. Pôs pra correr. Lançou em profundidade. E assim, Reginho, uma coisa interessante. Eu fiz a residência há pouquíssimo tempo, né? Terminei a residência agora no começo do ano, já fiz o curso e aqui estou. E eu atuei numa comunidade em São Bernardo do Campo, bem periférica, ali para lá da represa. Para quem conhece São Bernardo é banhado por uma represa antes da serra. E ali os meus recursos eram totalmente diferentes do recurso que eu tenho aqui em São Caetano. Então a minha atuação ela era baseada naqueles recursos que eu tinha lá. Então era uma medicina diferente, no sentido de quanto que eu poderia utilizar dos recursos que lá estavam, quanto que eu poderia encaminhar, o quanto que eu poderia pedir de exame. Mas não existe uma trava do Estado para você conseguir... A minha questão é essa. Minha questão é a seguinte. O gestor. Exatamente. Porque assim, você vai ter esse lugar em São Bernardo, que é próximo da represa, ele tem uma necessidade específica. Sim. A UBS de São Caetano, ali no meio da Goiás, ele tem outra necessidade. Certeza, outra população. A minha questão é, quando você coloca
essas duas populações sobre o mesmo ponto de vista de gestão, ou seja, você centraliza a decisão para elas, a chance de isso dar certo, de você ter um resultado bom, é muito menor se isso fosse decidido na própria ponta. Como é que você atua no Einstein na favela de Paraisópolis, que é muro a muro ali? Acho que essa é a pergunta. Essa é a pergunta do Magal, né? Você acha que tem uma... É a mesma medicina? É a mesma medicina. Não tem uma diferença, até do ponto de vista de como você vai usar o recurso, ou de o tipo de Equidade. doença, o tipo de doença Equidade. que você vai Equidade. atender? Tem, com certeza tem. E aí você sim fica limitado. E aí talvez pela estruturação do SUS, né, o esquema tripartite, que o financiamento municipal, a organização, a atuação municipal, a governança do Estado e o financiamento federal, você acaba lidando muito com o gestor municipal, né? Então você fica muito à mercê daquele cara estar ali ciente do problema daquela população. Se é um cara distante, se é um cara que não tem contato, às vezes não é um médico, às vezes não é uma pessoa da saúde, é alguém indicado, é alguém que tá lá, aí sim você tá fudido, com o perdão da palavra. Mas se é alguém que tá ali, que tem recurso e que você tem o contato, você consegue, quando competente para estar ali, você consegue fazer bastante coisa. Eu vejo aí que entra muito o que a gente falou da preferência temporal, né? Porque você pega um gestor desse que está ali naquela UBS, naquela região, naquela cidade, ele faz uma política pensando nos próximos 2, 3 anos, né? Ele pensando na próxima eleição, cara. Ele está preocupado com isso. Então, ele não faz uma política de longo prazo do que seria melhor para aquela região e para aquela população, né? Então, ele tem uma alta preferência temporal, porque para ele o importante é pensar daqui a 3, 4 anos, quando ele pode ser reeleito ou não. E, na verdade, isso não necessariamente é o melhor para aquela população específica, entendeu? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Nessas minhas empreitadas em defesa do SUS, né? E de reformulação do SUS e tal. E eu quis entender como médico o que era uma PPP, né, uma parceria público-privada. Então eu fui estudar PPP no INSPER, fazer o curso e tal, entender e tal. Era um curso para gestor, você tinha que ter economia, tá bom. Quis o acaso que eu passasse e lá fui aprovado, prestei uma prova para ser aprovado, porque eu era médico, né? Então, maluco lá no meio, né? E aí eu tive a oportunidade de ouvir os caras falando lá e tal. Então eu vi como que faz a estruturação de PPP de iluminação, PPP de pedágio, né? Parceria público-privada, né? Como é que você constrói rodovia em Portugal e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, velho, vamos fazer isso no SUS. Né? Vamos mudar, né? Aí, vamos beleza. Resolver o SUS, né? Vamos resolver não, né? Não, mas assim, existe um problema, existe uma ferramenta que pode aperfeiçoar, né? E aí, beleza. Aí eu fui falar com o cara terminou o curso, tal, não sei o quê. Aí eu fui falar com um dos professores e tudo mais, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer isso, né? Vamos integrar o cuidado, fazer tal, não sei o quê. Ele falou, cara, a ideia é muito boa, né? Ele falou assim, desde a estruturação das PPPs na época, esse curso aí, sei lá, fiz faz uns 4, 5 anos, a gente estava junto ainda, né, Magui? Em outro projeto e tal, né? E aí ele falou assim, cara, a ideia é muito legal, mas sabe qual que é o problema? E aí é por isso que eu tô linkando. Ele falou assim, o problema é que é saúde. Saúde demora para dar resultado, não dá resultado numa iluminação, não dá resultado numa eleição. Iluminação, por exemplo, você pega um bairro pobre, você coloca luz, dá um puta resultado, diminui violência, na hora o cara ele faz a PPP porque ele tem 4 anos para poder diminuir a violência, tá puta, excelente. Saúde ninguém vai querer fazer, sabe por quê? Porque isso demora mais que um ciclo eleitoral para dar resultado, e mais que isso tem um fator político. Então, para você conseguir introduzir essa forma, você precisa de um patrocinador, você precisa de um winner, de um champion, para poder defender essa ideia. Se você conseguir resolver esse fator político, que a ideia dure mais do que um ciclo eleitoral, é uma puta ideia. E faz 5 anos que nós estamos aí tentando resolver isso. Você me atentou para um fato aqui que eu até perguntaria. Lógico que a pergunta é longa, mas nesse sentido que você acabou de falar, você acha que a saúde pode ser objeto de uma ação
do poder público, no sentido que está no escopo do que é público, né, de um dirigismo público, lidar com saúde, já que ela não atende ao ciclo eleitoral. Porque o driver de uma ação pública, ela tem que estar pautada por uma ideia democrática. Porque senão você está desalinhado com o processo político. Sim. E é um processo político. O SUS aliás, que tenha ficado muito claro durante essa questão da vacinação, que o SUS é uma questão política eleitoral brasileira. Pode a saúde pública, já que ela não atende a uma demanda eleitoral política, pode ele estar sob o escopo ou sobre a égide da política? Eu iria além. Deveria a saúde ser pública e universal? Veja bem, calma aí, eu sei que vocês vão... Nós não, mas o pessoal já tá nervoso. Vou olhar pra Tem mim. mais gente assistindo, tem mais gente A assistindo. gente já quebrou da tela do computador. Cara, sério! Falei, Viva o sabe, SUS! A universalização da saúde é lindo, é bonito, só que é completamente infactível. Cara, não tem como você dizer que algo que tem um custo alto, como a saúde tem, é gratuito, né? Não existe preço zero para a saúde, tá ligado? Senão a quantidade de demanda vai ser a máxima possível. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu vi que na Inglaterra e na Suécia existe tipo como se fosse um fee de coparticipação, tá ligado? É o seguinte, ó. Imagina, ó, a saúde é de graça, beleza, não é o que não é de graça, a gente sabe muito bem, e é cara, porque... Porque ninguém mede efetividade. Você está entregando resultado, mas eu te perguntaria, o custo é qual foi esse custo? Exatamente. Existe Então, um ponto aí a ser dado. na Inglaterra e na Suécia existe um fee do doente, do paciente. Skin in the game. Skin in the botar game. o skin in the game. Ele paga um pouquinho, nem que seja o mínimo. É simbólico. Só que esse simbólico, ele mostra pra sociedade que não é de graça, né? No free lunch, no free lunch. No free health, lunch, no né? caso. Isso é uma baita armadilha do Sistema Universal Gratuito de Saúde, que não é gratuito. O Né? que você acha, Bruninho, dessa história? Cabeludo, né? São perguntas muito cabeludas. Cara, eu tenho minha atuação unicamente aí na unidade básica e na preceptoria, né? Então, eu acredito que mesmo se você estiver falando de um estado mais enxuto, e eu já fui muito a favor de um estado presente, muito a favor de um estado assistencialista, em vários outros escopos da sociedade. Hoje em dia, gradualmente, eu tô vendo que não é o único caminho. Mas eu acredito que a saúde, assim como a segurança, como a via pública, ela teria que ter, se não total, em um bom grau, ser responsabilidade do Estado. E aí, falando em saúde, não estou falando só da UBS e do hospital. Claro. Eu estou falando do saneamento, eu estou falando da educação, eu estou falando da condição mínima, da própria segurança, né? Por conta das mortes e do gasto que isso gera, da educação no trânsito, de ter boas estradas. Então, eu acredito que nesse sentido o papel tem um Estado, o Estado tem um papel, mesmo que fora do período eleitoral. Eu vou dividir minha opinião com você e ela, de alguma maneira, ela é concordante, né? Então, assim, ó. A casa tá pegando fogo. Então a gente tem lá vamos dar o enfoque à atenção primária. É verdade, mas e o motoboy que se quebra? E o cara que infarta com choque cardiogênico? E o grande queimado que explode o bujão na favela? Então, assim, não dá para você... Não é dicotômico nesse sentido de primário ou terciário. Primeiro, isso está errado, né? Então, não é assim. Segundo, que eu acho que esse é um problema tão cabeludo que é problema para 2, 3 gerações. Então, assim, como é que eu penso o SUS hoje? A minha função e atuação, assim, eu atuo no SUS há mais de 15 anos e a minha maior fonte de renda vem do SUS. Então, eu tenho um enorme respeito
pelo SUS bem feito, né? pela assistência à saúde promovida pelo SUS bem feito, bastante claro, né? Isso está longe de ser universal. Ilhas de excelência. E a ideia é exatamente essa, né? Então, assim, poxa, você tem um sistema público, né, que ele não é, equalitário, né? Ele não é igual. Pelo contrário. E assim, o que o Magal falou das comparações com a Inglaterra, que a gente sempre faz, com o Canadá. E, enfim, né? Eu desisti desse tipo de comparação. Então, assim, como é um problema tão cabeludo para 2, 3 gerações, para mim, enquanto eu estiver atuando como médico, né, e ainda como médico no SUS, eu estou preocupado em resolver as ineficiências. E eu não tenho qualquer pretensão de dar qualquer solução. Mas os problemas, por ter uma vivência relativamente grande na assistência privada, eu consigo ter... apontar e tentar, com os recursos que eu tenho, mitigar e tentar tornar algo mais igual, né? Mas assim, isso é um caminho que está longe de ser o mais efetivo. Eu sou um privilegiado, né? Trabalho num hospital público que tem uma excelência de qualidade comparável à média dos hospitais privados brasileiros, talvez melhor, né? Então eu sou um privilegiado, eu nunca tive problema de escassez, né? Então desde que eu comecei minha primeira atuação no SUS até o que eu faço hoje, eu sempre consegui oferecer o máximo que a medicina consegue ao paciente público. Então, a minha visão é enviesada por conta da alta complexidade. O Caio resolve a operação dele, não o sistema. Exato. Ele está debruçado sobre a operação. Operação dele. Hospitalocêntrica. Sim. Que é diferente exato, um pouco voltando, do que o Bruno tá no dia a dia. Assim. Eu acho que a gente tem que... Não sei se vocês concordam ou não, mas eu acho que a gente tem que entender o SUS como um monopólio assistencialista, entendeu? Se a gente não entender o SUS como um monopólio de um serviço... As vacinas ilustraram muito bem o que é a ideia de monopólio. O que é o lado muito bom do SUS. Não é verdade? O Brasil foi um país que vacinou bem. Depois que os caras compraram a vacina e demoraram, a vacinação em si... O programa de vacinação, que é algo do SUS, é muito bom. Isso tem que ser exaltado. É um lado legal, bacana, ótimo. Só que se a gente não entender o SUS como um monopólio e que isso gera N problemas depois, a gente não consegue debater na mesma moeda, entendeu? Porque, ele não é sustentável. Ele não é sustentável. Por si só. Pegar a ideia de monopólio, eu gostei do mono que você falou, do monopólio. Sozinho, ele não se sustenta. Cara, como que você vai sustentar, como que você vai conseguir segurar a saúde de 220 milhões de pessoas sozinho? O que o monopólio gera? Me fala, o que o monopólio gera? Caio, me dá um exemplo do que o monopólio gera. Concentração de poder. Privilégios e ineficiências. Falaria essas duas coisas. Perfeito, privilégios e ineficiências. Diminui novos entrantes, diminui concorrência, inibe inovação, resultado é menor, o preço é mais caro, é ineficiente. Sem levar em consideração que é uma burocracia estatal que está regendo o SUS. E esse é um problema. Existe o problema da burocracia, não da saúde, mas da burocracia da saúde. Que gera outro ponto. Custos muito maiores. E que coloca algumas pessoas ineficientes nesse processo esse também. É o ponto. Aí, falando de reforma administrativa, né, cara? Como é que você vai tirar aquele funcionário público que está lá e que presta uma assistência ruim? Que você deve ver isso no seu dia a dia. E isso existe, né? Acho que ser defensor, mesmo sendo defensor, você precisa ser crítico a ponto de, como o Caio falou, de apontar aquilo que não está sendo feito da maneira correta. Eu acho que muito disso passa pelo fato da maioria das pessoas que estão ali empregadas não serem tecnicamente boas para exercer a função que elas exercem. Mas elas não são tecnicamente boas por causa da formação ou por causa da contratação? O incentivo. Ou o incentivo? Eu acho que os três. Eu acho que os três. Porque nesse sentido, o SUS atende a um projeto político de poder. Esse monopólio gera privilégios e ineficiências. Eu acho que ele atende a isso. Porque ele, em última instância, ele é um órgão que atende às secretarias municipais e estaduais de saúde. Existe uma burocracia. É isso que tu está querendo dizer. Eu acho que talvez o que o Bruno está falando é que existe um problema da burocracia
da operação. Não a operação. Se você pegar, isso é mais claro quantitativamente. Se você pegar uma rede privada, uma operadora XPTO, e colocar assim em par e passo, quantas pessoas são gestores e quantos são na assistencial, comparar o privado com o SUS, você vai ver que essa proporção ela não é a mesma do SUS para a rede privada. Falei besteira, Bruno? Não. E o problema do o grande problema disso na saúde está centrado no médico, né? Porque o médico ele foi criado para poder curar a doença, né? O médico nasceu dessa maneira, né? Para você poder curar a doença, liberar a doença, tal, e não sei o quê. Então assim, você tem no SUS um monte de cérebros excelentes e de pessoas excelentes. Então isso é o que mata a discussão. Isso é o que judia né? A gente fica com pena, porque quando você põe esses argumentos ou você aponta as ineficiências do SUS, vai sempre ter o contra-argumento de tem um gênio que dedicou a vida no SUS e que fez não sei o que e tal. Sim, é verdade. Mas por quê? Porque ele está pensando no ideal do médico, e nós estamos falando aqui não é da saúde de indivíduos, é da saúde da operação, de corporações. Quando a gente trata de saúde de coletividades, eu acho que dos modelos existentes, o SUS é o menos eficiente deles, infelizmente. Tem uma coisa curiosa, pensando numa comparação, né? Porque tal qual, infelizmente, no nosso país, se você tiver que perguntar para qualquer cidadão, você quer educação pública ou privada? Ele vai responder, privada. Se quer segurança pública ou privada? Ele vai falar, privada. Se quer saúde pública ou privada? Ele vai falar, privada. Existe uma dicotomia muito clara entre o que é público e o que é privado. E aí é o ponto que eu queria levantar. Existe o escândalo do privado, que é visar o lucro. Existe uma dicotomia, não necessariamente, eu achei engraçado a agenda do monopólio. Se você for regido só sob a égide do privado, no sentido de visar lucro, você vai ter outros problemas com a universalização da saúde nesse sentido. Sim. Você vai ser ineficiente de um lado e carcamano, né, do outro lado. E eu acho engraçado, Magal, porque você falou da ideia de monopólio. Pessoalmente, queria ouvir a opinião do Bruninho. Eu vejo com bons olhos a ideia de você conseguir aparelhar e botar um pouco dos dois. Você tem que ter um pouco de público, porque tem um interesse público em manter todo mundo híbrido. A saúde suplementar, ela existe no Brasil, ela é documentada, regimentada, né? Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Tanto é que eu ia até fazer uma pergunta aqui para vocês, que é um dilema que eu vivo todos os dias. Vocês têm plano de saúde, convênio? Então, em algum grau, a gente parte do princípio, eu tenho também, e é por isso que eu vivo esse dilema interno, mas de algum grau você parte do princípio que aquilo não é eficiente a ponto de você utilizar. De satisfazer. Ou sua família, e por isso você vai lá e paga a saúde. E isso, por si só, num país que tem um sistema de saúde universal, você ter o plano de saúde é uma ideia um pouco estranha se você for levar ali pro nascer da ideia. Só se você acreditar que o SUS funciona. Como é assim, né? Então, assim, funciona no sentido de ser eficiente e atender a sua demanda. E a gente vive numa medicina tecnológica e numa medicina de experiência. Então, assim, e a demanda é infinita, cara. É uma demanda infinita. Esse é um problema de saúde, porque saúde é gestão. Esse tipo de operação, saúde macronacional, ela lida com gestão. Ela não lida com fee for service. Se você for trabalhar no fee for service, que é essa ideia que você acabou de falar, impossível. Quanto mais melhor. E aí não há dinheiro que pague isso. Cara, tudo. eu vou ilustrar um pouquinho, eu acho que o Bruno deve ver isso. Vou até encaixar até a pergunta. Cara, quantos pacientes vão no pronto-socorro para pegar atestado, velho? Para e pensa sobre isso. Se ele tivesse que pagar a consulta, será que ele tava lá? Já parou para pensar? Não é muito fácil você ir no plantão, no HMU ou no que for. E, cara, isso é a nossa realidade. Isso que acontece no dia a dia. Talvez não seja o que o Bruninho encontra ali. Não, sem dúvida que isso é uma realidade, isso existe. Mas eu prefiro pensar, para combater o SUS nesse sentido, para questionar, né, o modelo de assistência universal, eu prefiro dizer o seguinte: e o cara que infarta na quebrada? Como é que ele chega numa angioplastia primária? Eu ia um pouco aí pro que o Caio acabou de falar, de que talvez, por estarmos inseridos em uma bolha
Bolha no sentido de que as pessoas que estão em volta de nós são muito parecidas financeiramente, de ideia, de criação, de tudo, né? A gente tende a ver o que é bom para nós. Então, a gente exige que aquilo seja melhor gerido, a gente exige que aquilo tenha outros concorrentes ali. Mas a questão que eu acho da equidade, que talvez seja um dos princípios que eu acho o princípio mais bonito do SUS, é de você levar aquilo para as pessoas que não têm condição de pensar nisso. Esse é o ponto que eu defendo. Se ele vai ser o único sistema que está presente ou não, se ele é eficiente, eu acho que é uma discussão, por isso a gente está aqui. Acho que tem muita coisa para melhorar, não tenha dúvida. Tem muito dinheiro mal gerido, a pandemia mostrou isso, muito dinheiro. Eu acho que a saúde é um meio fácil de se tirar dinheiro, porque é muito capilarizado. Uma das pastas com maior corrupção, né, do ponto de vista de governo. Sim, né? Não estou acusando ninguém, mas isso, historicamente, a pasta da saúde, por envolver produtos tecnológicos, caros, medicamentos específicos, é uma fonte, é uma Petrobras, é um tipo de Petrobras, né, no sentido de vulnerabilidade. O Bruninho falou de pandemia. Só como provocação, imagina a ideia dos hospitais de campanha. Eu não estou acusando nenhum em particular, pelo amor de Deus. Isso seria autoprorrogável forever and ever, se dependesse de alguns gestores. Mantém o hospital de campanha aberto, é mais uma porta. Independente da necessidade. Haja visto que existia um clamor por causa da pandemia. É uma problemática política, não tanto uma problemática de saúde. É isso que eu estou querendo dizer nesse monopólio. É uma problemática filosófica, cara. Sim. E, tipo, equidade, eu concordo com o que o Bruninho falou, só que assim, o SUS, o que ele traz é tudo menos equidade. Sim. Desculpa, porque ele interfere no mercado com um monopólio, ele deixa os custos encarece então, os custos da medicina privada, e isso diminui o acesso daqueles que poderiam pagar um pouquinho para ter uma assistência melhor. Então, na verdade, esse monopólio que ele diz, voltamos a um problema pós-moderno, né, de que vai cuidar de todo mundo de uma maneira igual, ele age exatamente da forma contrária, só isso. Mas sabe que tem uma questão, ainda mais num país continental como o nosso, de uma expressão continental como o nosso, se você comparasse com a Europa e perguntasse assim para um português, ou para um sueco, ou mesmo para um britânico, o que você acha de umas coisas mais legais do seu país? Ele vai apontar a saúde pública como o NHS estava na abertura de Londres, sem dúvida, da Olimpíada. Um dos pontos que de defesa do Brexit era para manter o NHS funcionando, porque com a quantidade de imigrantes e de não contribuintes, aquilo iria para o insucesso no sentido de fee for service. Então, isso esse welfare state que os americanos estão se debatendo ainda com a ideia do Obamacare, é uma outra problemática, mas se você perguntar para o europeu o que é bom de ver nesse país, ele vai falar que é a saúde. Se você pergunta para o brasileiro o que é uma medicina de qualidade, ele vai dar como referência a medicina privada. Mas né? Por isso que quando você pega um sistema tipo o NHS ou o sistema canadense, por exemplo, o NHS, os caras estavam com um problema de como é que você trata o diabético, o pé diabético. Porque, cara, é um problema de cuidado do diabetes, e aí todo o enfoque é na cadeia de cuidado e você não tem a resolução de quem está com o pé podre. É aquela história que eu falei, da casa tá pegando fogo, você fala, tudo bem, agora a gente vai fazer medidas para contenção do incêndio. E com as pessoas que estão dentro da casa, você deixa morrer? Não. Então é essa a questão, né? Então é o ponto que você está falando, né? Quando você fala para o brasileiro, eu acredito no SUS, que o SUS é bom, ele está comparando com a medicina privada, né? Então existem hospitais do SUS que entregam qualidade semelhante à medicina privada? Sim, isso chama-se ilhas de excelência, mas está longe de ser a forma, está longe de ser, né? É onde a mídia tem mais holofote, é onde os médicos têm mais inserção, então dá uma espraia eficiência que na verdade não existe. Para terminar meu comentário, eu vou falar o seguinte: se o médico do SUS fosse Dom Quixote, e aí, não sei se vocês leram Dom Quixote, mas assim, todo mundo tem uma ideia do que seja Dom Quixote, qual que é a nota que você dá para que o médico do SUS é semelhante a Dom Quixote? Eu dou a minha, 7. 7 é bom, hein? 7 é bom. Pelo menos passa lá no ABC.
Eu só ia pegar o que o Caio falou e falou que essas ilhas de excelência frequentemente têm que se defender do SUS. Porque se elas não se defenderem, elas são diluídas enquanto o valor do SUS. Elas deixam de ser ilhas de excelência. Porque o SUS ia começar a encher tanto elas que elas perdem o valor, diluem. Ele inunda de ineficiência. É isso que eu tô querendo dizer. Então, mesmo as ilhas de excelência têm que aprender a se defender do SUS. Mas por uma ineficiência que está em volta dessa ilha. Fato. Né? Que as pessoas buscam. Fato. Sim. Não, Porque não é o sistema que articula isso. Eu não saberia nem dizer a gênese dessas ilhas de excelência. Mas será que não é da operação do SUS enquanto saúde universal. É algo muito aristocrático, muito ideia de entregar valor nativo, que eu não saberia dizer de onde surgiu. Aristocrático. Sabe de onde surge isso? Você pega o da século... virtude. Virtude médica. Perfeito. Não, virtude da liberdade. Você pega o século XIX nos Estados Unidos, que foi o século mais livre. Foi quando surgiram as grandes faculdades que a gente conhece hoje, os grandes centros que são filantrópicos, de educação, de saúde, todos surgiram no século XIX nos Estados Unidos. Sim. Memorial Hospitals, sabe por os quê? Memorial Hospitals, exatamente. Os grants, isso aí. Porque é o seguinte, o Estado ele era desse tamanho, tá? E aí o ser humano ele se incomoda com a dificuldade do outro, meu amigo. E aí ele não transfere esse peso, que hoje a gente paga um baita do imposto e a gente transfere esse peso pro Estado. Quando vem um cara te pedir dinheiro na rua, você fala, meu, eu já pago meu imposto, como assim vem me pedir esse dinheiro na rua? Você não se incomoda com o problema, porque o Estado é gigantesco. Quando você tem um Estado menor, você tem uma certa liberdade, você além de gerar uma prosperidade maior, você aumenta o altruísmo, você aumenta as pessoas que fazem bem para os outros. Então, se a gente não conseguir chegar num ponto que a gente quebra essa parada no meio da cabeça, a gente tá ferrado, cara. A gente vai continuar do mesmo jeito que a gente tá. De 0 a 10, quanto o médico do SUS é Don Quixote? 5. Olha, eu vou te falar que ele também vê moinhos de vento. Isso. Vê as gigantes onde só são moinhos de vento. Eu vou te falar que só no sentido dele sempre buscar sua Dulcineia, eu dou um 10 pra ele, porque ele não vai encontrar nunca. Ele não vai encontrar. E o colega de plantão dele é o Sancho Panza, de fato. Não, verdade, realmente. Como mérito, é 10 mesmo. E eu vou, pra gente terminar esse papo rápido que a gente teve, e que eu acho que a gente tem que ter... Frequentemente. Novamente. Ser convidado novamente pra gente falar um pouco mais. Se não a mesa, lá fora eu tô aqui, hein? O pessoal olha pra mim e acha que eu sou o cara que quer acabar com o Estado. Verdade, verdade. sou. Mas, Acabou de assassinar aqui o dinossauro. mas Ele se levanta, hein, Reginho? eu assassinei o dinossauro do meu filho, velho. Ele renasce. Mas assim, eu quero... como eu sou um cara que eu vejo o outro lado, Bruninho, eu queria te perguntar... O que você vê de bom? O que o SUS traz de bom, né, cara? Porque tem a parte boa, né? Eu não sou um cara ignorante que vai fechar os olhos pra isso. O que você vê de bom? O que no teu dia a dia, não só como pros outros, como satisfação pessoal tua, entendeu? O que você vê? Cara, sem tentar cair aí no clichê de lugar comum, de quando a gente fala aí de quanto é agradável e bom receber elogios e ver as pessoas melhorando. Quando eu entrei, assim que eu entrei, eu tinha uma ideia de mudança macro, né? Eu falei, cara, eu vou estudar essa porra porque eu quero mudar o macro. Eu quero ir lá. Sabe já é isso? Don Quixote. Continua, por favor. Tá bem NTJ, hein? E aí, passado 3 anos aí de formado, um ano e pouco aí já fora da residência, menos de um ano, eu começo a perceber que a beleza, pelo menos da atuação ali onde eu tô, tá exatamente ao contrário, no micro. Dignidade e honra, não é prosperidade e conforto. Tá em você ir lá e ser reconhecido como um recurso daquela comunidade. Descentralizado, né? De você ser a pessoa que tá lá porque ela sabe que ela pode contar com você. E a Dona Maria, você sabe onde ela mora, você sabe que ela é E o cafezinho da casa da Dona Maria é sempre bom. Tem a resenha na casa da Dona Maria. Porra, isso é fudido. Se você vê 2 episódios de Unidade Básica, ele lida exclusivamente com essa realidade. Porque ele não vê nem o SUS enquanto uma macro operação. É o propósito do médico. É o propósito de quem está lá traduzindo saúde para a sociedade. Eu acho que ele quis dizer um pouco muito da capilaridade também, né?
Porque talvez só o Estado, olha eu, né, falando isso, irmãozinho, Jesus. dá um tiro na minha cabeça. Nossa, grava isso aí que eu vou usar Duas contra vezes, ele. duas Às vezes. vezes só o Estado consegue chegar na Dona Maria. Sim, E no olha Brasil, que eu tô falando especialmente. da Dona Maria de São Caetano, que tá longe de ser capilar, né? Sim. E a gente tá falando da Dona Maria lá de cima, né? De lá da entranha mesmo ali do interior brasileiro. Mas eu vejo, e voltando à primeira pergunta que você me fez, eu me sinto realizado hoje. Eu fui para um caminho que eu não imaginava, que é o caminho do ensino, que é o caminho de aprender e se debruçar como ensinar pessoas, conhecer pessoas através do ensino. E isso tem me feito muito bem, tem me dado prazer de ir, de ensinar, de aprender e de ver as coisas melhorando. Ali, micro, né? Eu atendo uma população de 4 mil pessoas, então a nível de porcentagem de população brasileira é nada. Isso é uma economia, né? Você atende as demandas, que a gente chama de microeconomia, mas o conceito de economia vem daí, né? Você resolver as demandas de pequenas populações, né? Se várias estão equilibradas, você tem uma economia global, né? Aí é que você fala. Quando você pega um cara defensor do SUS, ele se prende nisso, que ele fala, não, mas em tese e tal, cara, tudo bem, não estamos dizendo, enche de realidade essa tese linda que Perfeito. é o SUS e vê o monstro Frankenstein que se torna. Exatamente. Cara, eu acho que pra gente poder finalizar o papo por hoje, porque o Bruninho vai ter que voltar aqui. Vai ter que voltar. Porque foi muito rápido. Não, pelo amor de Deus. Parte 2. Vai ter que ter a parte 2, que vai durar umas 3 horas. Mas é isso, cara. Você vê, né? Até na resposta dele, ele coloca como a descentralização sendo algo importante. Então, eu acho que a saúde, como é algo que está na ponta, tem que ser descentralizado para você conseguir sentir e conseguir cobrar quem deve ser cobrado. E até a parte boa, ele diz o mesmo. Então, cara, eu não vejo como fugir muito disso, pessoal. Quanto o Bruninho, quanto o médico do SUS é um Dom Quixote? 8. 8. Às vezes desiludido. Caraca, só eu sou no 5? Não, você meteu um 10 depois. Depois o cara. Beleza, tá justo. Os 10 do... Dá tempo? Dá tempo da indicação? Lógico, sim, por favor. Ó, rapidinho, a indicação do livro aqui. É um livro que o Caibalion, que é aquele que está acima, o sábio, um livro que se propõe a conversar sobre os conceitos herméticos. Hermé foi um cara que viveu um pouco antes lá no Egito, em 1500 a.C., aí, que se propôs a estudar o todo, o mundo, e como as coisas estão interligadas entre si. E foi um livro que eu ganhei de presente, que foi uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que gosta de dar livro de presente, e eu ganhei da minha sogra. Uau. E aí eu falei, cara, por que ela me deu esse livro? E aí eu fui me debruçar e é um livro que não concordava totalmente, assim. Mas eu fui lendo, é um excelente livro. Então, fica aqui minha indicação. Fundamento Já deixa pro filosófico papai. animal. Só pra pegar o gancho, essa obra hermética, ela bebe da tradição de Platão. É uma obra platônica. E vai absolutamente na mesma vertente de tudo aquilo que a gente vinha falando aqui. Por isso você estava concordando, e nós concordando com você em turno, no sentido que nós estamos falando da mesma coisa. E ela é mais ousada ainda do que o platonismo, porque ela acredita que você pode deter todo o conhecimento, né? Você pode, mediante... Ela acredita... né? A filosofia, né? dessa obra diz que você pode, sim, como enquanto ser humano, atingir a perfeição. Né? Então é altamente provocadora. Né? Excelente indicação, Bruninho. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Com certeza teremos o Bruninho de volta aqui com a gente, já que é um cara sensacional que a gente gosta muito. Tenho muito orgulho eu pessoalmente por tudo que a gente viveu junto aí nas quadras e fora. Puta brother, parceiro, cara sensacional, maravilhoso. Talvez episódio 10 ou 12. A gente vai ver isso mais pra frente, galera. E parabéns mais uma vez pelo projeto. Obrigado, Bruninho. Obrigado pela visita. Valeu. Camarão, boa noite. Caio, boa noite. Meu querido, Boa noite, meu querido. Brunão, boa noite, meu amigo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Valeu.